Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Então vamos falar agora da derrota sofrida pela direita na Argentina nesse último final de semana, onde aconteceram as eleições legislativas da província de Buenos Aires. A Argentina tem um processo eleitoral diferente sobre isso. Eles não fizeram a a eleição do legislativo do país inteiro, igual a gente faz aqui no Brasil. Foi feita uma eleição só da província de Buenos Aires, onde foram trocadas metade das posições, metade das cadeiras. A esquerda está em festa com essa derrota do Milei. Eles capitalizaram muito em cima do escândalo de corrupção, suposto escândalo de corrupção que aconteceu agora recentemente, que não tem nenhuma prova, nada falando que é realidade nem nada, mas a esquerda, eles tendem a exacerbar isso o máximo que eles podem, né? Então vamos lá, notícia aqui da Folha de São Paulo. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Vamos seguir aqui com a notícia, então. Fim da apuração da província de Buenos Aires confirma a maior derrota de Milei desde o início do seu governo. O grupo político do presidente esperava um empate, mas perdeu por 14 pontos em 6 dos 8 distritos. O governador Axel se impõe como principal força da oposição após prisão de Cristina Kirchner. Então o que acontece? O Milei, na verdade, existe uma preocupação que a gente tem que ter em relação a ele, que é uma questão que é o seguinte: ele está fazendo tudo certo lá na Argentina em termos de economia, tudo mais e tal, porém, tal qual aconteceu aqui no Brasil com o Bolsonaro, ele tem uma personalidade muito combativa, ele tem uma personalidade assim, ele é muito bravo, sabe? Ele fala, às vezes fala muito palavrão, fala coisas assim, contra os esquerdistas de uma forma mais agressiva, e a esquerda adora esse tipo de coisa. Eles capitalizam em cima desse tipo de coisa. Qualquer coisa que ele fala, eles vão fazer aquele drama, tudo mais e tal, né? Vamos acompanhar isso aqui. Começando aqui a notícia. Na noite do último domingo 7, Javier Milei teve a província de Buenos Aires sua maior derrota eleitoral desde que assumiu a Casa Rosada em 2023. Já o peronismo, que o presidente argentino prometia varrer do mapa, teve sua primeira grande vitória após o fracasso do governo de Alberto Fernandes. Com 99% dos votos apurados, o peronismo, que tem no governador da província, Axel Kicillof, seu principal expoente, obteve 47,28% dos votos totais. Até agora, a força política de Milei, a Liberdade Avança, que concorreu junto com o PRO, proposta republicana do ex-presidente Maurício Macri, conseguiu 33,71% dos votos. Então ficou 47 contra 33. Isso para você considerar, dentro da província de Buenos Aires, que ela segue o estilo esquerdista que a gente tem geralmente nas grandes cidades. Por exemplo, se você for analisar aqui no Brasil, por exemplo, se for analisar o estado de São Paulo, por exemplo, teve mais votos para Bolsonaro. Porém, a cidade de São Paulo teve mais votos para o Lula. Isso falando lá de 2022. Então, Milei ele não esperava nem ganhar. Você vê que ele esperava um empate. Porém, teve uma derrota. Ele mesmo admitiu essa derrota, conforme a gente vai passar na declaração dele aqui logo adiante. Foi a primeira vez desde a volta à democracia na Argentina que a província mais importante do país teve eleições legislativas de metade do mandato presidencial separadamente das eleições nacionais. É aquilo que eu falei. Que acontece no dia 26 de outubro, e um novo teste para a Casa Rosada. Então, agora, no dia 26 de outubro, serão as eleições legislativas do restante do país. Então, vamos ver o que vai acontecer. Nesse momento, falta um pouco mais de um mês, né? Milei, que há 2 meses prometia arrasar na província no encerramento da campanha, falou em empate técnico, acabou quase 14 pontos atrás. O resultado que surpreendeu até os peronistas e o fez admitir a clara derrota. Vamos ver aqui, quer ver? A vantagem dos peronistas foi garantida com a vitória nos distritos 1 e 3, que compõem o chamado conurbano bonaerense, o agrupamento de municípios que circundam a cidade de Buenos Aires. A capital da Argentina não faz parte da província que tem o mesmo nome e já havia votado em maio. Vamos aqui acompanhar aqui o que o Milei falou? Vamos lá. Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota.
Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Então, graças a Deus, a afirmativa dele, né, foi uma afirmativa tranquila, tudo mais e tal, tá centrado, tá tranquilo, não foi nada muito, sabe, porque a gente tem que ter em mente que é o seguinte, quando a gente vai falar dessas questões assim, políticas, a gente que é mais aguerrido, que vive mais esse dia a dia, de analisar as notícias políticas e tudo mais, a gente tem uma postura que ela é realmente mais assim, que a gente quer ir contra a esquerda, a gente quer liberdade de mercado, a gente quer uma série de coisas. Porém, o que importa nesse tipo de situação, igual aconteceu aí nas eleições do Milei, é o quê? Não é os votos que são nem muito determinantes na esquerda, nem os que são muito determinantes na direita, vocês entendem? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Quem já votava no Milei, com certeza foram essas pessoas que votaram nele. Muito provavelmente essa derrota se deu pelo fato de que existiu esse escândalo, que nem se provou nada que é real, nem nada e tudo mais, mas a esquerda conseguiu capitalizar em cima disso e ganhar esses votos. Eu sei que pode não ser justo toda essa campanha que tem de difamação, é igual aqui no Brasil, por exemplo. Eu tenho a opinião de que o Bolsonaro, com certeza ele teve várias falas que não foram as mais felizes que ele poderia ter, porém o que acontece? Eu nem jogo essa culpa tanto para cima dele. Por quê? Qualquer fala que ele tenha, que seja um pouco mais assim, destemperada, um pouco infeliz, a imprensa potencializa aquilo ali, a enésima potência. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então, um governante como o Bolsonaro, por exemplo, ou como o Milei, apesar dessa não ser a personalidade deles, eles deveriam ter um cuidado extra com tudo que eles falam, sabe? De tentar ser menos provocativos, evitar do confronto. O que eles têm que fazer mais é fazer o que se tem que fazer na economia, que é o mais importante de tudo, e aí vão se mostrar os resultados vão aparecer naturalmente, igual acontece em todas as histórias dos países que adotaram a liberdade econômica como regra, e aí a nossa vitória sobre a esquerda será pelos resultados. A gente tem esses governantes, eles deveriam parar de querer ter essa vitória no grito, entende? É uma coisa que eu acho que vai contra os nossos objetivos. É lógico que a gente tem que considerar o seguinte, olha, eles são seres humanos, tudo mais, muitas vezes é difícil eles manterem a têmpera, manterem a tranquilidade, eu entendo isso tudo. Porém, na posição que eles se encontram, é desejável que eles façam isso. Por exemplo, aqui no caso do Brasil, se Bolsonaro não tivesse dado tantas oportunidades para a esquerda e a mídia e o establishment capitalizarem em suas falas, talvez, mesmo com toda a campanha que eles teriam feito de qualquer forma, porém, essa campanha seria menos contundente, porque ele daria menos munição para o inimigo, entende? Talvez hoje ele ainda tivesse como presidente do Brasil, mesmo com toda a campanha de difamação que eles sofreram. Eu entendo que até os votos que eles ganharam são muito devido a essa postura mais aguerrida, postura mais nervosa de enfrentar muitas vezes até com violência, o que tem que ser enfrentado. Porém, uma vez que você esteja na cadeira de presidente, seria mais importante você ter essa moderação nas falas, sabe? Talvez o Milei agora tenha aprendido essa lição e lá no final de outubro, que nós veremos a outra eleição, que vai ser do legislativo do restante do país, talvez a gente tenha uma resposta mais positiva nas urnas. Tá bom, meus amigos? Então trouxe essa notícia para vocês aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o canal e até o próximo vídeo.